Faça a sua oração de petição a Deus nesta noite. Mas faça uma oração. E enche a tua igreja. Feche os teus olhos e fala com Deus nesta noite. As crianças, os adolescentes também fechem os olhos e adorem ao Senhor. E enche a tua igreja, porque Ele é bom e a sua misericórdia do Espírito. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, és meu Senhor nesta noite, ó Pai. Achar graça aos teus olhos, meu Senhor. E por bondade, Senhor, escuta as nossas orações. Vem como em Pentecoste. Oh, glória. E de novo. Glórias ao Senhor. Louvado é o seu nome. Louvado é o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Meus queridos, graça e paz a todos, amém? Vamos abrir o exemplar bíblico no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo de número 13. Glória, aleluia, Jesus. Uramandaraya, lamadagacerdia, aramandá. Aleluia, aleluia, Jesus, tu és fiel, Jesus. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 15 e versículo de número 13. Coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de astúcia. Capítulo 16, versículo de número 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Agora nós vamos lá no livro do profeta Abacuque, um pouco mais à frente. No capítulo de número 13, no versículo de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, e o versículo de número 2. Glória a Deus. Os irmãos podem, aqueles que não encontraram, podem me acompanhar na tela, que diz assim o versículo bíblico: Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia, para nós encerrarmos. Capítulo 3, versículo 17 de Abacuque, que diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Pode tomar seu assento. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, Glória a Deus.
Enquanto esta semana me preparava para ministrar nesta noite, no culto de Santa Ceia, confesso aos irmãos que procurei a respeito de Marcos, Mateus, Lucas, João, os evangelhos, as epístolas, cartas gerais, cartas paulinas, mas nada me veio ao coração senão estas palavras. Aí algo começou a produzir no meu coração durante a semana, e durante este dia me inquietou demais. Foi chegar na passagem de Provérbios, no capítulo 15, no versículo de número 13, que diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Depois, pensando e olhando para o capítulo 16 e vendo que o coração do homem pode fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu comecei a compreender algumas coisas que acontecem na vida do cristão, que isso é normal, não somente do cristão, mas também aquele que não conhece as Sagradas Escrituras, que quando nós conseguimos compreender as pessoas somente no olhar para elas, somente no olhar das pessoas nós conseguimos já conhecer elas, se ela está bem, se ela está mal. E eu me fiz uma pergunta: como era o olhar, ou como estava a face de João vendo Jesus na cruz? Glória a Deus. Culto de Santa Ceia, lembra-se da morte de Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor. Mas quando me deparei com esta palavra, eu comecei a compreender a importância do homem cuidar o seu coração, cuidar os seus sentimentos, cuidar as suas preocupações, cuidar aquilo que diariamente afeta as nossas vidas e que nós deixamos de lado. E nós ficamos como se fosse um carro, enquanto não para, nós andamos, continuamos, sem precisar vir no mecânico. E é assim a nossa vida com Jesus. Porque os planos que nós fizemos, os projetos que nós construímos, tudo que nós projetamos para as nossas vidas, nós começamos a fazer daquilo que o nosso olho vê, daquilo que nós não precisamos ter para ficar em paz com Deus, para estar bem com Deus. E no capítulo 15 de Provérbios, Salomão fala em torno de 5 vezes sobre o cuidado com o coração do homem. E o que me chama a atenção é ele falar no capítulo 15, versículo 28, o seguinte: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda as maldades. E Salomão começa, através desses provérbios, nos mostrar a importância de nós cuidarmos o coração, a importância de nós cuidarmos aquilo que nós estamos projetando para a nossa vida. Meu Deus. Porque no mesmo capítulo 15, no versículo de número 24, ele diz que para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então Salomão consegue nos ensinar, através da Bíblia Sagrada, a importância de nós fazermos as escolhas certas para a nossa vida. Aleluia! A importância de, quando nós decidirmos uma coisa, nós irmos até o final. Nós já ouvimos pregar, já ouvimos falar, quem sabe já até pregamos.
falando do sentimento que tinha Pedro quando negou Jesus, um sentimento de amargura, que a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas eu fico me perguntando como estava o sentimento de João, acompanhando todos os passos de Jesus. Como era o sentimento daquele pecador que estava ao lado de Jesus na cruz, que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Como estava o coração daquele homem? Como estava o coração daquela pessoa que mesmo na cruz, juntamente com Jesus, porque a Bíblia diz que ele foi contado com os malfeitores, nós vimos esta cena pelos olhos da fé, daquele homem dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Rei da glória. Salomão ainda continua a nos ensinar a respeito do coração do homem. Lá no versículo de número 30 ele diz: o olhar de amigo alegra o coração. As boas novas, ou seja, o evangelho, fortalecem até os ossos. A importância de quando nós cuidamos do coração, nós conseguimos levar as boas novas. E a Bíblia diz que chega até a fortalecer os ossos. Ou seja, chega a dar vigor, chega a dar força, chega a dar estabilidade, chega a dar firmeza, chega a dar sustentabilidade. A Bíblia está nos ensinando que nós devemos cuidar do nosso coração. E no capítulo 16, Salomão ainda continua nos ensinando sobre o cuidado de fazer os planos certos diante do Senhor, de saber quais são os planos de Deus para a nossa vida, de andarmos de uma forma correta, de uma forma sábia através da Bíblia. Não que nós somos os melhores e que iremos acertar tudo, mas que ele diz que o coração do homem pode fazer os planos. Ele não está dizendo que nós não devemos projetar a nossa vida. Ele não está dizendo que nós não podemos projetar o que iremos ou não fazer. Mas ele está dizendo que quando nós fizemos isso, o que Deus quer, Ele cumpre. É verdade. O que Deus quer, o que Deus promete, Ele vai realizar. Porque Ele está dizendo que a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Amém, Jesus, aleluia. Tu és fiel, Jesus. E eu fiquei me perguntando, o que essa palavra tem a ver para nós nos dias de hoje? E ministrando a escola bíblica no domingo, me deparei com essa oração de Abacuque e comecei a pensar como estava o coração do profeta neste momento. Como estava o coração do profeta em meio a uma dificuldade Meu Deus. que se havia em Israel, em meio à dificuldade que se havia na terra prometida. O quanto ele estava vendo a situação da imoralidade, da corrupção, cada vez mais crescendo naqueles dias e trazendo para os dias atuais. Meu Deus! Eu penso que o coração do profeta Abacuque deve ser igual ao do cristão, porque a Bíblia começa a falar no capítulo 13, no versículo 1, que esta é a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, e ele começa dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Então nós conseguimos daqui extrair algo importante para nós, que as declarações dos dias de hoje
nos mostra que Jesus está vindo. Aleluia. E se Jesus está voltando, nós temos uma escolha rápida, ligeira e correta a ser feita, em observar a palavra de Deus, em se converter ao Evangelho, em entregar um coração contrito e quebrantado a Deus. E o profeta continua dizendo: e me sinto alarmado. Outras traduções dizem: me sinto preocupado com as declarações que estes tempos estão nos passando. O que nós temos pensado e refletido do que Deus tem prometido para nós, do cuidado que nós estamos tendo com o nosso coração e das escolhas que nós fizemos, se é uma escolha do sábio, que para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Qual é a escolha que nós estamos fazendo a respeito das declarações que o Senhor nos dá? Será que nós estamos nos sentindo alarmados ou despreocupados? Não, Jesus não vai voltar, eu estou há 20, 30 anos ouvindo a mesma história. Estou há 20, 30 anos ouvindo a mesma coisa, e passa um e passa outro, só muda quem usa o microfone em dizer isso, que Jesus está voltando. Mas o profeta continua dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Então o profeta está falando para que Deus venha trazer um avivamento. Mas se Deus trazer um avivamento para um coração machucado, para um coração ferido, para uma pessoa que está triste, para uma pessoa que está dizendo: Senhor, o Senhor quer trazer um avivamento para mim e para a igreja, mas na minha casa a situação está diferente, mas no meu trabalho as coisas estão diferentes. Mas a Bíblia diz que o profeta continua a oração dizendo: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando o profeta muda o tom da oração, o tom do canto, ele está dizendo que no meio dos anos torna conhecida o avivamento, mas na ira de Deus, nós podemos colocar aqui, nos dias de hoje, ou quem sabe na grande tribulação, para que Deus lembre-se da sua misericórdia, para que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida, da minha e da tua alma, pelas escolhas e decisões que os nossos corações estão fazendo, baseada nos olhos. E a Bíblia diz no versículo 16, lá em Abacuque capítulo 3, a Bíblia diz: ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Então a Bíblia diz que Deus lembrou-se na ira da sua misericórdia. Lembra das vezes que quem sabe você enfrentou situações difíceis, passou por situações que você pensou: é nesta noite que eu vou morrer, é nesta noite que eu vou tirar a minha vida, é a partir dessas situações que eu não quero mais ter e não tenho uma razão de viver. Ou quem sabe é nesta hora que quem sabe você pensou e disse assim: eu vou parar, não vou continuar,
O Evangelho não é para mim. Porque se é para o meu coração estar desse jeito, dessa forma, do jeito que está, com as coisas não dando certo para aquilo que eu planejei, para aquilo que eu construí, então não se tem razão para eu continuar sendo um cristão. Não se tem razão para eu continuar na casa de Deus. Mas a Bíblia é enfática em dizer que no íntimo o profeta se comoveu ao ouvir a voz de Deus, que ele chega a dizer: e tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Ele está dizendo, em outras palavras, que quando Deus lembrou-se da sua ira, na sua ira da sua misericórdia, se para Deus lembrar da sua misericórdia, precisamos entender que nós é que somos os errados da história, que nós somos os pecadores, que nós precisamos ter o cuidado de construir e de manter o que o nosso 7:7 da harpa cristã diz: guardar o contato com o nosso Salvador. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que entender que a podridão do pó entrou nos nossos ossos e os nossos joelhos têm que vacilar, porque nós estamos entrando diante da misericórdia de Deus, diante da graça de Deus. E a Bíblia ainda continua dizendo: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Essa é a mensagem que Deus traz ao profeta. A mensagem de quando Deus fala com ele, ele reconhece a posição que ele está. Meu Deus. E ele muda toda a sua versão do início da sua oração. Amém, Jesus. Aleluia. Ele começou a sua oração olhando para o povo, dizendo: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia, aviva a tua obra, Senhor, e no meio dos anos a torna conhecida. Mas no versículo 16, quando Deus fala com o profeta, ele muda o final da sua oração. Rei da glória. E no versículo 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele está dizendo, mesmo que tenha todas estas adversidades na nossa vida, mesmo que não se tenha o alimento, mesmo que os campos não estão produzindo, ou seja, o trabalho das nossas mãos não estão resultando naquilo que nós esperamos, se o esforço que nós estamos tendo na nossa vida não está funcionando para o que nós planejamos, para o que o nosso coração projetou, Glória a Deus. dizendo: Senhor, mas eu estou me esforçando em buscar tal coisa para a minha vida, Senhor, mas eu estou me esforçando para me manter na sua casa. Ou quem sabe dizer: Senhor, eu estou me esforçando para me manter na tua presença. Ele diz: mesmo que haja todas estas coisas, versículo 18, ele responde, ele dá uma clareza, e ele diz:
Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele está falando que quando nós nos encontramos com a misericórdia de Deus, nós nos encontramos a salvação em Cristo Jesus. Nós encontramos a salvação na pessoa de Jesus. Porque se para Deus Ele tem que lembrar da sua misericórdia, da sua ira a respeito de nós, significa que nós ainda estamos falhos. Nós ainda estamos devendo algo para Deus. E não é algo financeiro. E não é algo material. E não é algo físico como um carro ou uma casa. Mas Salomão é enfático dizer, em Provérbios capítulo 16, versículo de número 3, confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios, os teus desejos serão estabelecidos. O Senhor mostra para nós que quando nós cuidamos do nosso coração e preparamos ele para ouvir a voz de Deus, a nossa oração, quem sabe do começo, quando nós entramos nesta casa de oração, vai ser diferente no momento que nós sairmos daqui nesta noite. E o profeta encerra a oração, e eu também encerro a mensagem, no versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente. O profeta está dizendo que quando os seus pés se tornam como o da corça, é como o salmista diz, que assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia de ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Aleluia. O meu e o teu coração é importante para Deus. O meu e o teu coração é importante para Jesus. Porque quando nós cuidamos do nosso coração, nós cuidamos da nossa vida. E quando nós cuidamos da nossa vida, Deus se responsabiliza pelos planos que o nosso coração tem feito. Glória a Deus! Glória! Que não tem algo melhor, que não tem algo maior do que estar na presença de Deus. Salomão diz que o bom é ter o pouco com o Senhor do que ter o muito na vida de arrogância, onde traz contenda e abominações. Provérbios de Salomão. E nesta noite eu quero que você reflita, Rei da Glória, no seu coração, Santo de Israel, aleluia. o que você vai fazer a partir deste momento para tomar esta decisão. Que não é somente a Bíblia no campo religioso que nos explica isso, mas no campo político, no campo moral, nas guerras, nas fomes, nas pestes, na falta de amor e compaixão para com o próximo. O mundo dá os alarmes, mas eu acho que às vezes nós não estamos mais preocupados com isso. Eu acredito que às vezes nós esquecemos dessas coisas. Meu Deus, meu Deus. Porque nos preocupamos com o melhor desta terra. Mas esquecemos que o melhor desta terra não é ter o muito, é ter o pouco com Deus.
E quando eu falo pouco com Deus, não é ter uma vida miserável, mas ter um pouco com Deus é ter paz no coração. Ter um pouco com Deus é ter o suficiente para estar na presença dEle, para estar na sua casa. E é a partir deste pensamento, e é a partir desta reflexão, que eu quero lhe convidar vocês a se colocarem de pé. E quem sabe nesta noite você se encontra como aquele jovem rico que chegou até Jesus, dizendo: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou o que eu faço para entrar no reino dos céus? Seja qual tradução você. O Senhor diz: observe os mandamentos, cumpra os mandamentos, examine os mandamentos. Mas aquele jovem responde, irmão Moisés: Senhor, desde pequeno eu conheço e cumpro os mandamentos. Mas o Senhor lhe dá uma resposta. Então vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Aquele rico, aquele jovem rico que a Bíblia diz, se afasta de Jesus. Porque na nossa vida o importante não é ter o dinheiro. A prioridade não é ter o carro. A prioridade não pode ser a casa. A prioridade não pode ser o serviço. Porque nesta vida a prioridade deve ser o reino dos céus. Tanto que o jovem rico chega perguntando para Jesus: Senhor, o que faço para herdar o reino dos céus? Ele já tem bens e quer mais uma herança. Ele está dizendo: o que eu faço para herdar o reino? Jesus disse: para você herdar o reino dos céus, você precisa tirar e negar a herança que você tem aqui da terra. Não estou dizendo para você jogar suas coisas fora, abandonar o que você tem, dar tudo para a igreja. Não, não é isso. Eu estou refletindo juntamente com você que essas coisas vão ficar. A traça e a ferrugem vai corroer tudo. Mas lá em cima, a traça não vai pegar as nossas vestes. Amém, Jesus, aleluia. A ferrugem não vai pegar a nossa casa. Por isso a importância daquele homem que estava ao lado de Jesus. Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, Senhor, lembra da tua misericórdia. Lembra da tua graça. O apóstolo João diz lá em João, capítulo 1, que diz: e nós vimos a glória, a sua glória, como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se o nosso coração não está preparado para herdar o reino dos céus, nós devemos ver o que ele precisa para herdar o reino dos céus. Vamos fazer uma oração. E eu gostaria de convidar você que precisa tomar uma decisão na sua vida. Uma escolha
na sua vida e nela não pode retroceder. Hebreus fala que se nós retrocedermos, a minha alma não se compraz dele. Nós devemos cuidar para não retroceder. Que nós devemos cuidar para nos manter para a vida eterna. E o autor aos Hebreus ainda chega a referir-se: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, porém, daqueles que vão para o reino dos céus. Se você nessa noite precisa de uma oração em especial, eu quero abrir uma exceção neste culto de Santa Ceia e convidar você a passar aqui na frente, juntamente com os obreiros, para nós orarmos pela sua vida e para nós entender o porquê que o nosso coração precisa estar alegre, porque a Bíblia diz que isso aformoseia o rosto. O segredo do cristão é estar com o coração alegre, não estar com o coração como no dia de luto, mas é estar com o coração alegre, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e as ovelhas nos currais sejam arrebatadas, e não haja mais gado. Todavia nós devemos nos alegrar na presença do Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Passa aqui à frente, você que quer uma oração. Amém? Vamos orar aí do banco. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua santa e bendita presença, meu Senhor, eu quero orar neste momento. Sabe, meu Senhor, não era a palavra, Deus, que eu planejei, que eu montei, que eu estudei, meu Senhor, para estar trazendo nesta noite, meu Senhor, a respeito de um culto de Santa Ceia. Mas, meu Deus, eu quero te pedir nesta noite que o teu cuidado, que a tua graça, que o teu amor, o teu carinho, Jesus, venha estar conosco, venha nos ajudar. Senhor, eu quero te pedir ao Pai que o Senhor venha nos dar forças, meu Senhor, para tomar as nossas decisões na nossa vida. Decisões estas, meu Senhor, que nos levem para a vida eterna em Cristo Jesus e nos dê paz no coração, porque como diz a tua palavra no Salmo de número 4, que em paz eu me deito, e em paz eu me levanto. Aleluia, porque Senhor, descansei na sua presença. Que o Senhor possa nos dar, meu Senhor, noites tranquilas. Que o Senhor possa nos dar, meu Senhor, noites, ó Pai, e que possamos sentir a Tua presença, meu Senhor. Meu Deus, como purificará, Senhor, o jovem, Senhor, o seu caminho. Como diz a Tua palavra, guardando a Tua palavra no nosso coração. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a observar a palavra, examinar a palavra, e cuidar, meu Senhor, de ter, ó Pai, a prática da Tua palavra, para que o nosso coração venha estar blindado, venha estar sucinto, meu Senhor, ao ponto de quando nós ouvirmos a Sua voz,
através das boas novas, nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, fica conosco e fala conosco. No nome de Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por